Área 51, Centro de Pesquisas Ultra Secreto, não ultrapasse. Os infratores desapareceram sem deixar vestígios. A chamada Área 51 é um dos mistérios mais bem guardados pelo governo dos Estados Unidos. É uma área militar de aproximadamente 1.550 quilômetros, no condado de Lincoln, no deserto de Nevada, próximo ao Lago Huron, nos Estados Unidos. Trata-se de um espaço tão secreto que o governo americano somente admitiu sua existência na década de 90 e, assim mesmo, com inúmeras restrições. Você pode ter uma ótima visão dela usando o Google Earth. Basta digitar Área 51 no campo Flito e o mapa faz o resto. Realidade e ficção. No que se refere à Área 51, é difícil separar a realidade da ficção. O que realmente acontece nessa instalação? Porque o governo americano reconheceu e negou alternativamente sua existência, até 1994. Porque o espaço aéreo acima dela é tão restrito que mesmo aeronaves militares são proibidas de voar ali. Cada pergunta tem dezenas de respostas diferentes. Algumas são plausíveis, enquanto outras desafiam a credulidade, a tal ponto que, se alguém lhe contasse, você iria querer se afastar daquela pessoa. Alguns afirmam que aquilo que pode ser visto na superfície é somente uma pequena parte da verdadeira instalação. Eles afirmam que os prédios da superfície se assentam sobre o topo de uma gigantesca base subterrânea em forma de labirinto. Essa não é a única base secreta norte-americana, existem outras, não declaradas pelo governo, que alega questões de segurança. Funcionários da Área 51 assinam um juramento, concordando em manter tudo o que vir em absoluto segredo. Os prédios não têm janelas, evitando que as pessoas vejam qualquer coisa não relacionada às suas próprias tarefas. Quando uma aeronave secreta é testada, oficiais ordenam que todos os funcionários não envolvidos permaneçam dentro do prédio, até que o teste termine e a aeronave retorne ao seu hangar. Pares de homens patrulham a região. Observadores os chamam de câmodos tipos camuflados. Eles dirigem em volta da área, vigiando todos que estejam próximos dos seus limites. Suas instruções são evitar contato com intrusos, se possível, e agir meramente como observadores e dissuadores. Se alguém parecer suspeito, os câmodos ligam para o xerife local para que ele cuide do suspeito. Às vezes, os câmodos se confrontam com invasores, apreendendo filmes ou qualquer aparelho de gravação de som ou imagem. Às vezes, helicópteros dão apoio adicional. Os pilotos dão voos rasantes sobre os invasores para assustá-los. Extraterrestres. Muitos acreditam que os escombros da aeronave alienígena, que teria caído em julho de 1947 na localidade de Roswell, Novo México, Estados Unidos, foram enviados pelo governo, juntamente com o corpo de Wet, para a Área 51 para exames e estudo. Alguns vão mais longe, declarando que a instalação tem níveis subterrâneos e secretos contendo depósitos cheios de tecnologia e espécies alienígenas. Alguns contam que os extraterrestres estão no comando e que o seu objetivo é criar um ser híbrido de humano alienígena. Histórias afirmam que os ETS forçam o governo a firmar acordos que sempre se revelam ruins para nós, terrestres. De acordo com elas, o governo concordou em permitir que os alienígenas abduzissem pessoas à vontade, realizassem experiências com elas e até moessem essas pessoas, transformando-as numa pasta, que é usada como alimento para eles. Robert Lazar, o físico americano que trabalhou por 5 meses na Área 51, declarou que o governo estava pesquisando 9 discos voadores na base, e tentava adaptar sua tecnologia a projetos terrestres, com o uso da chamada engenharia reversa. Ele e sua mulher receberam ameaças de morte por causa das declarações. Lazar até pensou que estivesse trabalhando com uma tecnologia altamente sofisticada criada por humanos. Mas, quando entrou em um dos discos voadores, convenceu-se de que se tratava de algo de outro mundo. As naves que examinei não possuíam juntas aparentes, nenhuma solda, parafusos ou rebites, disse Lazar.
De acordo com seu relato, havia arcos e delicadas cadeiras de apenas 30 centímetros de altura no interior dos veículos espaciais. Lazar teve acesso a um memorando que confirmou suas suspeitas. Nele havia uma quantidade impressionante de informações sobre os OVNIs, inclusive fotografias de autópsias de pequenos seres cinzas com grandes cabeças calvas, declarou. Infraestrutura. A Área 51 possui um sistema informatizado, de última geração e constantemente atualizado, e uma rede impenetrável de bunkers, túneis subterrâneos, com blindagem para suportar até mesmo uma catástrofe apocalíptica e, nos corredores, sistemas de paredes que impedem a passagem de sons de objetos transmissores de qualquer tipo de frequência. O acesso à base é rigorosamente restrito e, para entrar, são usados leitores de impressões digitais, leitores biométricos ópticos, investigação da vida pessoal, base de origem, quem enviou a pessoa, confirmação de quem ela é, em diferentes órgãos do alto comando da CIA e da Força Aérea UIS. Sistema informatizado é composto por computadores de última geração que são controlados por um gigantesco computador central que, apenas 6 homens de alta patente sabem onde está localizado, com um sistema desenvolvido especificamente para a Área 51. Nessa história toda, não há conclusão possível. O segredo que envolve a Área 51 parece ser, realmente, inviolável, pelo menos até o momento. O fato é que, como disse um morador da região, onde existe muito segredo, não pode existir boa coisa. Mistério e teorias conspiratórias. A Área 51 é assunto recorrente quando o tema em questão é a visita de extraterrestres ao planeta Terra ou mesmo as tecnologias de ponta ultra-secretas desenvolvidas pelo governo norte-americano. Apesar das muitas teorias existentes, até hoje pouquíssima coisa foi comprovada. Além disso, lendas urbanas, montagens e textos nada isentos ajudaram a formar opinião, na maioria das vezes errada, de muitas pessoas sobre o assunto. Mas afinal, o que existe de falso e verdadeiro por trás dos mistérios ocultos na temida base militar secreta dos Estados Unidos? Área 51. Mito ou verdade? Localizada no deserto de Nevada, a base militar norte-americana popularmente conhecida como Área 51 não existia oficialmente até 1994. Porém, é sabido que ela começou a ser construída na década de 50, sendo utilizada com grande frequência entre os anos 60 e 80. Somente na década de 90 o governo dos Estados Unidos admitiu a existência do local. Portanto, a base militar de fato existe, é um local utilizado pelo governo para colocar em prática os seus projetos mais secretos. Entretanto, as grandes dúvidas que permanecem é quais são esses projetos, qual é a infraestrutura do local e se há alguma ligação com naves especiais alienígenas ou seres extraterrestres. E é justamente aí que começam as especulações. Por dentro da base militar, algumas informações cruzadas reveladas por ex-funcionários do local dão indícios de como funciona a base militar secreta do governo. O local abrigaria um complexo subterrâneo, totalmente blindado contra ataques externos e sinais de frequência. O sistema informatizado é composto por computadores de última geração e com um sistema operacional próprio, evitando que desconhecidos tentem invadir a rede da base. O complexo abriga uma série de veículos militares, além de grandes hangares e área de projetos, onde são desenvolvidas e testadas novas aeronaves. Projetos secretos. No final da década de 80, o físico Bob Lazar, funcionário da base, fez revelações polêmicas sobre a Área 51, sobre as quais muitas das teorias propagadas se apoiam nos dias de hoje. Ele descreveu em detalhes a infraestrutura do local, antes mesmo de o governo norte-americano confirmar a sua existência. Cerca de 10 anos depois, imagens de satélite comprovaram que as descrições de Lazar estavam corretas. Posicionamento de hangares, pistas de pouso e o relato de que a base militar de fato existia serviram para alimentar outra parte das afirmações do físico, que até hoje aguardam por confirmação.
Bob afirmou que um dos trabalhos que fazia no local era uma espécie de engenharia reversa aplicada a naves espaciais alienígenas. Traduzindo, Lazar relatou que um dos projetos secretos do local consistia em desmontar naves desconhecidas, capturadas pelos militares norte-americanos, para entender a lógica de funcionamento de sua tecnologia, tentando fazê-las funcionar novamente. As naves que examinei não possuíam juntas aparentes, solda, parafusos ou rebites, declarou em entrevista a um programa de televisão de Los Angeles. As coincidências quanto à parte externa do local fizeram com que muitos acreditassem serem verdadeiras as explicações quanto ao trabalho feito no local. Verdade ou mentira, o fato é que nenhuma das hipóteses foi confirmada até hoje. Séries extraterrestres e discos voadores. Quando falamos sobre a Área 51, é comum encontrarmos relatos de pessoas que afirmam ter avistado os objetos voadores não identificados. Isso, de fato, pode ter acontecido, mas as aeronaves avistadas pelos observadores podem não ser extraterrestres, mas sim aviões projetados pelos próprios militares em testes no local. Um dos casos que ilustra perfeitamente essa possibilidade é o do caça F-117 MiG-Tavuk. Trata-se de um avião desenvolvido para não ser percebido por radares. Segundo informações extraoficiais, ele teria sido fabricado na base militar de Nevada e voado durante 10 anos em fase de testes. Ou seja, é possível que muitas das pessoas que afirmaram ter visto OVNIs tenham, na verdade, avistado caças e aviões secretos desconhecidos, mas que nem por isso tenham vindo de outros planetas. Outro fato que foi relacionado durante pelo menos uma década com a Área 51 é o conhecido caso Roosevelt, um vídeo em que é mostrada a suposta autópsia de um ser extraterrestre. O vídeo teria sido descoberto por Ray Santilli. Na época, muitos afirmavam que os corpos dos alienígenas, bem como os relatórios da análise, estavam armazenados na base militar. 10 anos depois, o próprio Santilli admitiu que tudo não havia passado de uma farsa e que os extraterrestres eram, na verdade, simples bonecos. Para os órgãos internos, o cineasta utilizou vísceras de carneiro, dando um ar de realismo às filmagens. Uma realidade bem diferente. Apesar de todas as lendas que rondam a base militar de Nevada, há quem diga que a Área 51 não passa de um lugar comum. T.D. Barnes, engenheiro que trabalhou no local durante a Guerra Fria, faz questão de afirmar que a base foi o lugar mais chato onde ele trabalhou. Por 30 anos ninguém soube da existência da base e nem os nossos familiares sabiam o que fazíamos por lá, mas não há ligação alguma com OVNIs e extraterrestres, explica. Todos os mitos em torno do lugar se devem ao fato de ninguém de fora saber absolutamente nada sobre a área, completa. Em tempos de conspirações, Illuminatis e sociedades secretas, a Área 51 perdeu um pouco do seu encanto, mas nem por isso deixou de ser associada constantemente a teorias de dominação mundial. Contudo, apesar de isso funcionar muito bem na literatura ou mesmo no cinema, ao que parece a realidade do lugar é bem menos espetacular do que se pode imaginar. Área 51, Centro de Pesquisas Ultra Secreto. Não ultrapasse. Os infratores desapareceram sem deixar vestígios.